Olá! Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês como é que pode ser um estudo mais organizado no piano. Esse foi um tema de uma live, mas tivemos um problema no Facebook e o áudio ficou duplicado, então as pessoas não conseguiram assistir muito bem. Então eu estou gravando esse vídeo para compartilhar o conteúdo. Então quando vocês quiserem, tiver a oportunidade de ver esse vídeo, vai ser o conteúdo que eu fiz na Masterclass no dia 6/7, tá bom? O pessoal do Instagram conseguiu acompanhar muito bem, o pessoal gostou lá no Instagram. Só o pessoal do Facebook teve esse problema nos primeiros minutos da aula. Depois eu consegui consertar. Mas aqui eu vou deixar tudo muito bem gravado, muito bem estabelecido, para que vocês possam utilizar esse material para melhorar o estudo de vocês, tá bom? Então, eu quero começar a falar de um conceito muito importante, e esse conceito eu vi num livro chamado Mini Hábitos do Stephen Gaze, tá? O fato é que nesse livro ele discorre sobre como que o ser humano, no geral, ele tende a ser muito... ele tende a começar as coisas por cima. Como assim? Vou explicar melhor esse conceito de começar as coisas por cima. No piano, às vezes a pessoa ela começa a estudar piano e ela tem a ideia de que, tipo, nossa, eu tenho que estudar 1 hora por dia, eu tenho que estudar 2 horas por dia. Aí que acontece uma coisa muito interessante. Você, muitas das vezes, não vai conseguir atingir esse objetivo que você pré-estabeleceu antes de começar a estudar piano. Você não conseguindo atingir esse objetivo, você vai se sentir frustrado e isso vai prejudicar os seus estudos no piano. Aí que está a questão dos mini hábitos, que o Stephen Guise fala no seu livro. É melhor você começar por baixo, você começar pequeno. Por exemplo, continuar no exemplo do piano. Você, ao invés de estudar 1 hora, se propõe a estudar 15 minutos. Porque aí, nesses 15 minutos, se você ficar mais tempo, por exemplo, se você conseguir ficar 20, você vai ficar muito feliz, porque além de você fazer o que você pré-estabeleceu, você conseguiu dar uma quantidade de tempo um pouco maior. Então, isso automaticamente vai fazer com que você vai ficar mais propenso a estudar mais e a querer fazer as coisas. Então é melhor você começar pequeno. É melhor você. Grava essa frase que é uma frase muito importante. É melhor a constância do que o volume. Melhor você estudar 15 minutos todos os dias do que você chegar no domingo e estudar 2 horas completas, entendeu? Então essa que é a ideia dos mini hábitos, tá? E aí, esses mini hábitos você pode aplicar em qualquer coisa na sua vida, tá? Então, por exemplo, eu vou começar a ler um livro e eu não tenho tempo para ler um livro, né? Eu não tenho um tempo disponível para conseguir ler esse livro na velocidade que eu queria. Tá? Então a gente muitas das vezes a gente se propõe, vou ler 20 páginas por dia, mas a gente tem dia que não vai conseguir ler essas 20 páginas, então a gente vai ficar frustrado, a gente isso vai acabar nos incomodando de uma maneira muito ruim, tá? Então essa que é a ideia de você começar pequeno. Então, por exemplo, no caso do livro, esse caso do livro, ao invés de você se propor a ler 20 páginas, se propõe a ler 2. Porque no dia que você lê 5, você vai ficar muito feliz. E essa seu estado de espírito vai fazer com que você fique predisposto a avançar cada vez mais na sua leitura ou em qualquer coisa que você fizer na sua vida. Então é muito importante. Se vocês quiserem, recomendo muito vocês lerem esse livro, tá? Eu acho que vale muito a pena e vocês vão mudar muito a visão de mundo, de como vocês estudam alguma coisa, como vocês podem criar novos hábitos, enfim. É um livro muito interessante. Agora, eu quero falar efetivamente das 3 fases do estudo. O que você vai ter que fazer quando você sentar no piano para começar os seus estudos? E aqui eu dividi em 3 fases, tá? A primeira fase vai ser a fase do aquecimento. Nessa fase de aquecimento, você vai sentar no instrumento e vai executar alguns exercícios técnicos, tá? Esses exercícios técnicos podem ser escalas,
podem ser exercícios específicos, podem ser alongamentos. Na verdade, se você conjugar o alongamento primeiro e depois fazer algum exercício técnico, isso seria o ideal. Mas aí você pode falar, nossa, professor, eu não sei o que é uma escala, né? Porque às vezes a pessoa está começando do zero e às vezes ela só fez 2 aulas ou fez 3 aulas, enfim, ela fez poucas aulas. E daí ela pode questionar isso daí, né? Então, na primeira aula, por exemplo, eu começo fazendo um exercício técnico muito básico, que é a escala de 5 sons. A pessoa começa do, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, do. Então, esse pode ser o aquecimento para aquela pessoa naquele momento. Então, ela pode fazer diversas vezes. Fazer a mão direita, fazer a mão esquerda, fazer as duas ao mesmo tempo, acelerar as duas mãos para você conseguir fazer um pouquinho mais rápido, tá? Fazer a mão esquerda descendo, a mão direita subindo. Então, esses exercícios técnicos vai ser com o objetivo da gente aquecer os nossos dedos, mas mais do que isso, a gente começar a entrar no espírito da coisa, a gente começar a sentar e começar a abstrair de tudo o que a gente estava fazendo, para realmente a gente conseguir focar nos nossos estudos. Então, eu acho que primordial, assim, é isso que eu acabei de falar, né? Até mais do que você aquecer os seus dedos, enfim, é você realmente sentar e concentrar naquilo que você está fazendo. Daí depois dessa etapa, depois que você fez o aquecimento, o tempo que você vai fazer isso vai ser muito relativo. Então, uma pessoa que estuda piano há mais tempo e que tem mais recursos técnicos, ela vai poder ficar um tempo maior nisso daí, ou se não, naquele dia ela quer focar em melhorar a velocidade ou melhorar algum aspecto técnico, naquele dia ela vai ficar um tempo maior, tá? Então, essa questão de quantos minutos eu tenho que ficar nessa etapa é muito relativo. Então, aqui eu vou deixar uma coisa um pouco aberta, tá? Depois dessa fase de aquecimento, a gente tem a fase que a gente vai estudar as peças novas, tá? Depois que a gente concentrou, que a gente aqueceu, a gente vai focar nos problemas técnicos de alguma peça que a gente está estudando. Então, estou estudando lá um exercício de uma apostila e daí eu tive problema nisso, XYZ que o professor pediu para eu estudar, então agora eu vou fazer essas resoluções, esses problemas ou tentar resolver isso de alguma forma nessa próxima etapa. Aí também você vai separar. Então, de repente, o professor pediu para que você fizesse X, Y, Z durante a semana para a próxima aula. Mas naquele dia você organizou e você vai falar assim, quero só fazer X, que vai ser a parte do seu estudo que você vai fazer naquele dia. Ou fazer no outro dia você faz Y, ou no mesmo dia você faz todos, isso vai depender aí como que você pode organizar e é uma coisa um pouco pessoal aí. Assim como o tempo, né? Então aí você se propôs a estudar, sei lá, 15 minutos, você vai estudar uma boa parte do seu tempo aí. Tipo, vamos colocar aí uns 10 minutos, 8 a 10 minutos, ou em 1 hora você vai estudar 40 minutos disso, enfim. Aí você vai gerenciando o seu tempo de acordo com que você estiver animado também naquele dia. Isso conta muito. Às vezes naquele dia você está muito inspirado para pegar uma coisa nova e desbruçar em cima daquilo e daí você fica, meu Deus, então estou predisposto a fazer isso, eu tenho que fazer isso nesse dia, então aí você fica mais tempo nisso, tá? Então isso tudo conta, não é nada engessado. Eu não gosto nada engessado em música, tudo é muito relativo, tudo é muito individual, tá? Depois que você passou aí uma boa parte do seu tempo nessas resoluções de problemas técnicos que você já conseguiu fazer aquilo que você estava se propondo, nessa etapa você vai fazer a sua despedida. Eu chamo de despedida porque você simplesmente vai pegar e vai tocar alguma música que você já toca. Primeiro, para você não esquecer dela, para você, eu vou lembrar como é que é, para você trabalhar a interpretação nessas músicas que você já sabe e para você descontrair. Esse é o momento que você vai descontrair, você vai tocar e é o momento de você dar um adeus nos seus estudos, tá? Então é muito importante que esse adeus seja muito prazeroso. Então, aí também, mesma coisa.
Tem dia que você vai estar mais inspirado em tocar as músicas que você já sabe, então aí você vai focar um pouquinho mais nisso daí, enfim. Então aí você vai gerenciando o tempo, levando em consideração a sua predisposição naquele dia, levando em consideração os seus objetivos, enfim, tá? É só para vocês terem uma ideia que é mais ou menos essas 3 etapas que eu divido o estudo. Hoje em dia, ou depois que você chega no nível técnico, muitas das vezes você não vai precisar de passar por todas essas etapas, tá? Por quê? Porque às vezes você não está estudando nenhum repertório novo, então você só vai tocar as coisas que você já está tocando. Enfim, às vezes você não precisa aquecer tanto os seus dedos. Aí isso é muito relativo. Eu, por exemplo, hoje em dia, nos dias atuais, assim, eu dou muita aula, né? Às vezes eu acabo não tendo tanto tempo para focar numa peça específica, eu acabo não engessando essa estrutura e fazendo algumas coisas. Então, hoje eu quero tocar umas peças que eu já toquei. Hoje eu quero estudar um exercício técnico específico. Mas, no geral, e para quem está começando, é importante seguir essas 3 fases, justamente para encaminhar você para poder aprender mais rápido, aprender mais coisas em menos tempo. Então, o nosso objetivo nas aulas de piano, e isso eu passo para todos os meus alunos, é otimização do tempo. Hoje em dia ninguém tem mais tempo, então quanto mais efetivo a gente é no estudo, usando menos quantidade de tempo, melhor é. Então é isso que a gente tem que fazer também. Então a gente tenta estruturar essas coisas para realmente otimizar os estudos de piano, tá bom? Então, já falar dessas 3 fases, vou só recapitular: aquecimento, peças novas, coisas novas que você tem que fazer e a despedida, tocar as antigas. E nessa próxima etapa da minha fala, eu quero compartilhar com vocês quais são as 5 etapas para que você consiga aprender uma peça nova com mais efetividade, tá? Com mais assertividade. Então, eu vou separar. Eu falei 5, tá? Mas, desculpa, eu falei errado. São quatro etapas que eu utilizo para você aprender uma peça nova. São 4 fases que é importante a gente passar em cada uma delas para a gente poder aprender uma música nova. A primeira etapa, e eu acho que é uma das mais importantes, é você ler tudo à primeira vista. Como assim? Você vai pegar uma partitura, a primeira coisa, você vai abrir, vai olhar alguns símbolos que você já reconhece e vai tentar executar aquilo numa passada só. Então, pegar a música do começo, da capo al fine, como a gente fala no italiano e que a gente utiliza esses termos italianos na partitura, da capo al fine, tocando tudo. E daí você vai ter alguns trechos que você vai encrencar, vai fazendo um tiquezinho na sua cabeça quando você está tocando à primeira vista. Tipo, você está tocando, esse trecho estou com dificuldade, tenho que passar ele. Ou dependendo, se for um trecho muito encardido, você já para, já anota na partitura, faz um círculo, escreve lá, tem que estudar mais, e aí passa por esse trecho, enfim. Mas o ideal é fazer uma leitura geralzona da música para você saber para onde que a música vai, como que a música soa. É importante fazer essa leiturona da música à primeira vista. E eu ia falar alguma coisa. Fazer essa leitura à primeira vista é importante para você desenvolver a leitura. Isso que eu ia falar. Às vezes você vai pegar uma peça muito grande, tipo, sei lá, uma sonata do Beethoven, uma peça que tem, sei lá, 30 minutos, ou você vai pegar, não precisa pegar ela toda, tá? Quando eu falo leitura à primeira vista, você pode ler trechos musicais, tipo assim, eu vou pegar do começo até a primeira parte da música, e daí eu vou ler essa primeira parte da música toda, fazer uma leitura à primeira vista. A gente pode fragmentar a peça em trechos menores e conseguir ler isso à primeira vista, esses trechos menores, ao invés de ler a peça toda, principalmente se for uma peça muito grande, tá? Isso é importante ressaltar. Então, primeiro passo, ler à primeira vista. Segundo passo, aí lembra daquele tiquezinho que a gente fez na nossa cabeça dos trechos que a gente tem que resolver tecnicamente ou que a gente circulou na partitura.
Se a gente fez o tiquezinho na cabeça, agora chegou o momento da gente olhar na partitura, fazer um círculo, fazer alguma coisa, tipo estudar aqui, um óculos, alguma coisa assim, e você vai resolver esses problemas técnicos. Aí, resolução de problemas técnicos, você tem inúmeras técnicas. Um dia eu vou dar um webinário com todo o som funcionando, com tudo funcionando, e daí eu vou explicar direitinho o que você pode fazer para resolver problemas técnicos, tá? Mas a gente pode, por exemplo, alterar um ritmo, o ritmo de um trecho é uma das coisas que a gente pode fazer. Resolver problemas técnicos, a gente pode resolver problemas de dedilhado, resolver problemas de tempo, enfim, tem inúmeros fatores que a gente pode resolver e a gente vai parar nesses trechinhos e vai estudar esses trechinhos, tá? E separadamente. Depois que a gente já resolveu esses problemas ou resolveu, vamos dizer assim, da melhor forma possível, tá? Porque às vezes um problema técnico ali naquele momento você ainda vai precisar de estudar um pouquinho mais. Aí você já pode ir passando para a próxima fase, mas pensando que você tem que melhorar aquilo de alguma forma, que é a memorização. Eu já falo para os meus alunos o quanto que é importante a memorização de uma peça, porque primeiro você tira o papel da sua frente, né? Você tira o papel da sua frente e você consegue ouvir um pouco mais quando você faz isso. O que você está tocando, a maneira como você está projetando o som, e isso é extremamente importante. A memorização de uma peça. Você tem que memorizar todas as peças? Não necessariamente. Mas o que você puder memorizar, você memoriza, tá? Eu sou uma pessoa que eu não memorizo todas as coisas que eu toco, ou quiçá a maior parte das coisas que eu toco eu não memorizo atualmente. Por quê? Porque eu toco uma quantidade de partitura muito grande, né? Então, assim, eu trabalho em diversos lugares, agora não por conta da quarentena, e eu tenho que tocar um volume de partitura muito grande. Então, assim, eu não conseguiria memorizar, ou enfim, até conseguiria memorizar, mas eu não preciso, não preciso para o trabalho que eu faço memorizar essas coisas, mas o ideal seria memorizar, tá? Então é importante quando você está estudando uma peça nova, se dedicar essa terceira parte para a memorização, tá? Falando sobre memorização ainda, eu vou citar os 4 tipos de memórias que a gente tem para tocar, para memorizar uma partitura de piano, tá? Então eu vou começar pela primeira, que é a memória visual. A memória visual. O que é essa memória visual? Você conseguir olhar a partitura na sua frente e memorizar o desenho da partitura. Você conseguir, na hora que você está tocando ou na hora que você está ouvindo aquela música, você passar a partitura na sua cabeça do começo até o fim, ou da onde o trecho que você conseguir memorizar. E essa memória vai acontecendo naturalmente quando você está tocando uma partitura. A segundo tipo de memória é a memória auditiva. A memória auditiva é você decora o som que tem que soar, tá? Então você está tocando uma nota, você decora o som daquilo, né? O terceiro tipo de memória é a memória que a gente chama de sinestésica, que é a memória mecânica também, a gente chama esse nome, que é você sabe para onde que a sua mão tem que ir. Então você está tocando, você sabe para onde que a sua mão tem que ir, o que ela tem que fazer, e a gente vai decorando essa memória mecânica, né, do movimento das suas mãos. E por último a gente tem a memória de estruturação musical. Ou seja, a gente entende como é que a música está estruturada e a partir dessa estruturação musical a gente encontra elementos que nos ajudam a memorizar uma peça. Dessas 4 tipos de memória, eu acho que a mais importante é a memória de estrutura. Claramente a memória de estrutura. Entretanto, a gente utiliza todas elas. Tá? Todas elas têm que ser utilizadas de uma forma ou de outra. Essa memória de estrutura, quando você vai estudando música e você vai adquirindo mais conhecimento, essa memória vai ficando cada vez mais apurada, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que está começando, ela muitas das vezes não vai ter essa memória de estruturação muito bem estabelecida, né? Cabe ao professor dar os elementos que ela consegue entender de estruturação nas primeiras aulas, né?
é que nem, é tipo assim, no piano, vou fazer só uma comparação, isso que eu tô falando. É como se você fosse aprender física, tá? E eu fiz um pouco de faculdade de engenharia na minha vida, um fato sobre mim. Eu comecei a fazer faculdade de engenharia. E daí, quando a gente vai estudar física, a gente aprende um sistema lá, um modelo de como que é o átomo, né? No caso de química física. Ah, o átomo, ele tem um núcleo que tem os prótons e os nêutrons e os elétrons giram em órbita no núcleo. E daí eu fui descobrir esses dias que não é assim que funciona. Você tem os elétrons, eles meio que eles não giram em uma órbita, sabe, certinha. Eles vão por uma nuvem de probabilidade, entendeu? Não é é um conceito bem complexo. Mas pra gente no ensino médio, quando aprende que é por órbita, que os elétrons orbitam no núcleo do átomo, para aquele momento aquilo é mais do que suficiente. E quando você está aprendendo piano, essas questões de estruturas você vai aprendendo com o tempo, mas naquele momento você decorar a música com aquelas estruturas que o professor vai te indicar, que vai ser algum esquema mais fácil, né, para você conseguir memorizar naquele momento, é mais do que suficiente. Porque aí depois você vai aprender harmonia, vai aprender formas musicais, vai aprender como é que eu posso construir uma música. E depois que você aprende esses elementos, para aplicar para a memorização vai ser muito, 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 muito mais efetivo e você vai ter muito mais elementos. Acontece que o iniciante, para memorizar a estrutura, ele vai utilizar aqueles recursos que ele tem naquele momento. Ok? Então, essa foi a terceira etapa, que é a memorização, tá? E a última etapa, que é a quarta etapa, é o refinamento interpretativo. Aí que tá. A grande sacada aqui é que esse refinamento interpretativo é uma coisa que você vai levar durante toda a sua vida de pianista. Então, por exemplo, você vai tocar uma peça, aí você leu a primeira vista, resolveu os problemas técnicos, memorizou uma parte da música e agora a gente vai refinar. E a gente vai refinar uma aula, vai refinar na outra aula e esse refinamento vai ser durante a sua vida inteira. Eu gosto de contar um caso meu que exemplifica muito bem isso daqui, desse refinamento interpretativo. Quando eu entrei na faculdade de música, você tem uma prova de habilidade específica, que você tem que tocar X peças para você entrar para fazer bacharel em piano. Então, eu tinha lá umas peças e eu tinha que escolher, eu acho que eram 2 ou 3 peças. Uma era a peça de livre escolha, você escolhia uma, eu acho que era o Prelúdio e Fuga do Bach, um dos Prelúdios e Fugas, e uma era livre escolha, e essa livre escolha eu escolhi uma peça de um compositor alemão chamado Johann Brahms, chamado Intermezzos Opus 117, que são 3 intermezzos. Eu entrei na faculdade de música com esses intermezzos, que eu me formei no conservatório tocando eles. Então, na minha formatura do conservatório eu toquei eles, eu entrei na faculdade de música tocando esses intermezzos. Acontece que, durante a minha graduação, eu fui trabalhando esses intermezzos que eu entrei e o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso que eu fiz depois de 5 anos de faculdade, foi sobre esses intermezzos. Então, esses intermezzos que eu aprendi no conservatório, eu passei 5 anos da minha faculdade estudando eles. Estudando principalmente interpretação, tá? Então a gente essa coisa da interpretação é uma coisa que vai passar anos, e a gente sempre vai ter coisas para melhorar, tá? Então tenha isso em mente. Só recapitulando as 5 etapas aqui, né? Depois que eu fiz algumas breves exemplificações de cada uma, espero que numas próximas masterclass ou próximos webinários eu trabalhe esses elementos mais separadamente. Então, trabalhar um pouquinho uma aula só de leitura à primeira vista, uma aula só de resolver problemas técnicos, uma só de memorização e outra só de refinamento interpretativo. Quem sabe a gente pode fazer isso.
tá? Mas aqui eu quero que vocês tenham essa estrutura dessas 4 etapas para aprender uma música nova. Detalhe muito importante aqui, detalhe muito importante. Essas 5 etapas, elas acontecem separadas, a gente separa essas etapas, mas elas podem acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou lendo uma partitura à primeira vista, nessa leitura à primeira vista, a gente já pode memorizar alguma coisa, por exemplo. Então, a gente já está memorizando e tocando à primeira vista. Aí, depois, nessa resolução de problema, a gente já vai fazendo alguns refinamentos interpretativos, tá? Ou se não, na hora que a gente está memorizando, a gente também já vai refinando alguma coisa. Então, esses elementos acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, tá? E depois mas é ideal a gente fazer essa separação desses 4 elementos para trabalhar eles separados de alguma forma. Depois, com o tempo, meio que você vai fazendo, sabe, vai acontecendo ao mesmo tempo quanto mais você vai estudando. Então, hoje você faz uma leitura, eu, por exemplo, faço uma leitura à primeira vista, já pensando nesses refinamentos interpretativos. Quando eu leio à primeira vista, eu já vou encontrando elementos que eu vou memorizar, eu já sei que eu tenho que estudar mais. Então, assim, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, tá? Mas isso vai ser com o tempo, isso vai ser com a prática, vai ser com os seus anos de estudos, com os seus tempos de instrumento, tá? Mas é importante a gente entender isso daí. Eu acredito que você fazer essas 4 etapas na hora que você vai aprender uma música, você vai conseguir trabalhar todos os elementos importantes quando você aprende piano, já desde o começo. Como assim? Por exemplo, quando um pianista, eu já encontrei muito pianista, enfim, ou a pessoa, às vezes ela não desenvolve uma boa leitura à primeira vista porque ela não lá atrás começou a trabalhar. Então ela tem uma dificuldade de leitura à primeira vista, ou uma pessoa tem uma dificuldade de memorização, tá? Então, se você consegue trabalhar esses 4 elementos que eu citei, você vai conseguir desenvolvendo essas habilidades que mais para frente você vai notar que era importante ter sido trabalhadas antes. Agora eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu leio partituras à primeira vista com bastante fluidez. Essa é uma característica minha, porque sempre eu trabalhei leitura, enfim. Eu pego uma partitura, consigo tocar à primeira vista, eu consigo reduzir os elementos, que às vezes não estou tocando todas as notinhas ali, mas eu consigo dar uma ideia musical do que está escrito na partitura. Mas eu tenho uma certa dificuldade de memorização, tá? Eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu acho que a minha certa dificuldade não é por conta da habilidade de memória. É por conta que eu não trabalho isso frequentemente, entendeu? Se eu trabalhasse isso frequentemente, se toda a partitura que eu pegasse, eu me propusesse a decorar, por exemplo, e aí essa questão da memória ia ser muito, muito mais bem desenvolvida, tá? É uma questão de dedicação, né? Se você conseguir equilibrar esses elementos, lá para frente você realmente vai ter me agradecido por eu te falar isso nesse momento, tá bom? Então, é isso. Essa que eu acho, essas ideias todas que eu passei nesse vídeo para vocês, eu acho que se vocês conseguirem aplicar essas ideias numa partitura simples, tá? Pode começar numa partitura simples, vocês vão perceber a diferença que vai fazer lá para frente quando você já estiver executando partituras mais complexas, com níveis de dificuldade bem maiores, tá? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, PianoLabRP, ou pelo Facebook, na PianoLab Ribeirão. E já vou fazer um convite para vocês
acessarem o meu canal no Telegram, outro canal do Telegram do Laboratório de Piano. Se você digitar assim no seu navegador t.me/laboratório de piano, vai cair o link para vocês acessarem um canal no Telegram. E esse canal eu me propus, estou fazendo isso, tá? Todo o dia, todo santo dia, de segunda a segunda, eu publico alguma coisa, alguma informação, informação que vai fazer alguma diferença na vida de vocês como pianista. Tá? Então aproveitem, eu abri esse canal que inicialmente ia ser só para os meus alunos, para quem quiser entrar, tá? Vocês vão receber dicas diárias. Todo dia eu posto alguma coisa. Então, espero que vocês consigam aproveitar. Qualquer dúvida me escreve e até uma próxima, tá? Tchau, tchau. Até mais.